como foi falado na aula passada, glicólise é um termo que significa quebra da glicose. Só que nós trabalhamos na aula passada a glicólise, essa quebra da glicose que acontece na ausência do oxigênio. Já o processo que nós vamos trabalhar hoje vai ser a quebra da glicose que acontece na presença de oxigênio. Então, nós temos duas vias metabólicas de produção de energia, de produção de ATP. Uma quando não tem oxigênio disponível e a outra quando tem oxigênio disponível. Na presença de oxigênio, foi dito também que ocorre a maior produção de energia, só que é um processo muito mais lento de acontecer, então é um processo que requer tempo. Já o processo aonde não tem a presença de oxigênio é um processo que produz pouca energia, porém é um processo mais imediato. Então, o que determina se a produção de energia ela vai ser desviada para uma via ou a outra via é a rapidez da necessidade. Então, se você precisa dela rapidamente, você não vai ter o oxigênio disponível, então você vai usar a via anaeróbica. Agora, se você não precisa, se você não está com pressa de obter essa energia, então você recorre à via aeróbica. Então, o que a gente vai trabalhar agora é o quê? É esta via que produz energia de uma maneira mais lenta. Por que ela é lenta? Porque ela requer vários processos metabólicos, várias reações enzimáticas. Então, devido a essa sequência toda, essa cascata de reações químicas, ela é um processo que demora bastante para acontecer. Então, basicamente é isso. Então, a glicólise aeróbica, ela é o quê? Ela é um metabolismo que se refere a reações catabólicas geradoras de energia, então geradoras de ATP, em que o oxigênio funciona como aceptor final de elétrons na cadeia respiratória e combina-se com hidrogênio para formar água. Não entendi nada desse negócio aqui. Exatamente, isso aqui é o resumo de tudo que eu vou explicar hoje. Então, o protagonista dessa conversa toda vai ser o oxigênio. Ele vai ficar esperando no final de toda a reação química, onde tudo vai acontecer, quando chegar no finalzinho, na porta de saída dessa reação, o oxigênio vai estar esperando um elemento químico bonitinho, que todo o tempo que a gente está quebrando a glicose, ele está saindo da glicose. Este elemento químico é o hidrogênio. Toda vez que a glicose está sendo quebrada, está sendo retirado o hidrogênio dessa glicose. Com a retirada desse hidrogênio, eles são captados pelo NAD. Porque no momento que eles são captados pelo NAD, se eles não fossem captados pelo NAD, eles iriam tornar o meio extracelular, o meio intracelular, ácido. Ele vai ficar no final de todas as reações químicas, aguardando a chegada do hidrogênio. Quando ele chega, ele combina-se com esse hidrogênio. A combinação do oxigênio com o hidrogênio forma água. Resumidamente, é isso que vai acontecer. No nosso metabolismo anaeróbico, vai haver várias reações químicas de quebra da glicose. Então, ela vai se quebrar várias vezes, em vários pedacinhos. Esses hidrogênios vão se soltando da glicose. No final de tudo, ele vai se combinar com o oxigênio e vai formar água. Então, a água que a gente transpira na atividade física é oriunda do oxigênio que a gente respira e do hidrogênio dos alimentos, do hidrogênio da glicose, do hidrogênio do lipídio e do hidrogênio da proteína. Basicamente, aqui para essa aula, a glicose. E aí, todo esse processo vai formar uma grande quantidade de ATPs, uma grande quantidade de energia. E a reação química da respiração aeróbica é esta aqui. Eu tenho C6H12O6, que é a molécula de glicose, combinando-se com oxigênio. Esta combinação C6H12O6 mais oxigênio é o processo de respiração celular. Neste processo de respiração celular é formado dois elementos, dois subprodutos, dióxido de carbono e água, que este hidrogênio aqui vem daqui, ó, daqui, da glicose. Esse carbono vem da glicose. Esse oxigênio aqui vem da onde? Da glicose também. Da glicose também. Então, CO2 exclusivamente vem da glicose. Já o oxigênio que a gente respira, ele não reage com
com o carbono? Ele vai reagir com o hidrogênio para formar o H2O. Então, esse oxigênio que vem do ar que a gente respira, ele é exclusivamente para reagir com o hidrogênio da glicose. Então, glicose, todo esse elemento aqui vem da glicose, e esse oxigênio aqui sozinho, bem aqui, ó, ele vem do próprio oxigênio que a gente respira. Então, quando as pessoas olham o CO2, eles pensam que esse oxigênio daqui vem daqui, mas não é. Ele vem da própria glicose, tá certo? Então, sai o hidrogênio, se combina com o oxigênio de fora e sobra CO. Esse CO que sobra forma o dióxido de carbono. É assim que acontece. Então, todo esse processo de quebra vai formar o ATP. É claro, gente, que esta reação química aqui ela não está equilibrada, tá bom? Então precisa colocar uns 6, uns 12 por aqui. Então você vai completando essa reação química até ela ficar equilibrada. Isso é um contexto químico. Então eu quero que vocês entendam apenas o contexto biológico e da área da saúde, que é o quê? Toda a glicose forma dióxido de carbono e todo o oxigênio se combina com esse hidrogênio para formar a água, o elemento água, e uma alta produção de energia. E aí, o que vai acontecer? Na presença do oxigênio, está presente, então o NAD ele não vai soltar mais o hidrogênio, que a gente viu na aula passada, ele não solta mais o hidrogênio. Ele vai se deslocar, os NADs H vão se deslocar para a mitocôndria, que é a mitocôndria. E dentro da mitocôndria, eles vão passar por dois processos, duas reações químicas, basicamente. Dois ciclos, que vai ser o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido acético, e a cadeia respiratória, ou a fosforilação oxidativa. Então, a gente vai trabalhar hoje, a gente vai estudar hoje, basicamente, esses dois tipos de processos. Tá? Então, nesse processo todo aqui, não vai haver a produção de ácido lático, apenas a produção de piruvato. O piruvato vai entrar aqui na mitocôndria e vai participar de todos esses dois processos. Então, quando tem respiração celular, tem mitocôndria na área. A mitocôndria participa. Quando não tem oxigênio, não tem a participação da mitocôndria. Por isso que se produz pouca energia, pouco ATP, que é um processo que produz bastante quantidade de energia, porém é um processo mais lento.